Fala pessoal, beleza? Aí pessoal, vamos de dica hoje, dica número 26/5/2021. Vamos falar aí sobre ligando amplificadores em ponte. Pois é pessoal, muitas pessoas pediram e aí o vídeo sobre esse assunto está saindo. Vou passar simplesmente informações básicas, lembrando que esse tema aí vai estar disposto aí nos nossos cursos, tanto de manutenção quanto no curso de projetos de amplificadores, tá? Onde você vai saber direitinho como calcular os detalhes do projeto ou os detalhes da manutenção para que o amplificador possa rodar aí 100% em ponte com impedância idêntica à impedância de um amplificador só. Ok, gente? Vamos fazer aqui na prática também a ligação de dois Classic 20, de forma a vocês compreenderem aí como é feita a ligação da ligação em ponte, né? E vão perceber que é simples, só que a gente tem que ter cuidado com alguns critérios. O primeiro critério que a gente tem que ter cuidado é saber a tensão e a corrente necessária para o amplificador trabalhar na impedância que a gente vai utilizar em ponte, ok? Se a gente for utilizar amplificadores que a gente já conhece a impedância mínima de saída, o que vai acontecer? Eu vou dobrar a impedância para o alto-falante que vai rodar em ponte. Isso aí é um cuidado básico, justamente para evitar o colapso dos amplificadores. Ok, pessoal? Bom, outra dica importante para quem vai utilizar a parte de amplificadores classe AB para fazer ligação em ponte é conhecer a topologia do amplificador, porque nem todo amplificador de classe AB é possível fazer esse tipo de ligação que eu estou fazendo aqui. Normalmente o que tem par diferencial é o escolhido para fazer esse tipo de modificação para ligação em ponte. Verificando aqui agora como é feita essa modificação no caso do meu amplificador no Classic 20, tá? É uma ligação básica, simples, porém tem que ter cuidado na hora de fazer esse tipo de ligação, ok? O que você deve fazer inicialmente é entender como funciona o amplificador, identificar o par diferencial, porque aqui no par diferencial eu tenho a parte onde entra o áudio, né? Que vamos supor que é o positivo do amplificador, e aqui eu tenho o negativo, que a gente chama no operacional de entrada inversora. Então eu tenho entrada normal e a entrada inversora. Essa topologia é uma topologia que tem um par diferencial e tem o controle do amplificador justamente na entrada inversora, que é o NFB, onde eu controlo o ganho do amplificador e consigo manter o amplificador estável, ok? Então, aproveitando esse tipo de circuito, o que eu preciso para fazer a ligação em ponte? Primeiro, eu já entendi que tem um par diferencial. O sinal entra aqui, é amplificado normalmente nesse amplificador, sai aqui e vai para o alto-falante, ok? Só que tem um detalhe: antes eu tenho um acoplamento aqui que vai pegar o sinal desse amplificador e vai jogar na base do transistor da porta inversora do par diferencial, ok? Com isso aqui eu consigo inverter o sinal, que era assim, primeiro o positivo, depois o negativo, para assim, primeiro o negativo e depois o positivo. Então o sinal foi invertido, ok? Está em contrafase. Esse tipo de ligação, gente, eu consigo ter uma impedância bem baixa caso eu prepare um amplificador para esse tipo de situação, que vai ser tema aí das nossas aulas, dos nossos cursos, tá? Eu não vou falar como fazer isso aqui agora, simplesmente eu vou dizer como fazer a ligação em ponte, ok? Levando em consideração que esse amplificador ele trabalhe em 4 ohms no máximo, dá 100 watts. Então tem 100 watts aqui e 100 watts aqui. Então eu vou conseguir 200 watts aí tranquilamente, fazendo o que? Utilizando um alto-falante de
8 ohms, 4 para cada amplificador, e com isso eu tenho ele estável, seguro, ok? Mas se por algum acaso eu baixar a impedância, eu já vou ter problema de aquecimento dos meus transistores de saídas, ok? Que esses aqui não estão ainda ligados. Então, com isso eu vou ter o que? A redução da minha tensão, ok? Que vem para os alto-falantes. Ela vai cair proporcionalmente com a redução da impedância do alto-falante. Então, gente, temos que ter cuidado, porque uma ligação em ponte tem certos critérios que tem que ser obedecido, não pode ser feita de maneira que não se importe com os amplificadores. Então, o que eu peço a vocês? Vão ligar em ponte, o amplificador suporta 4 ohms, duplique, para que você tenha um alto-falante aqui com o dobro da impedância mínima de cada amplificador. Fácil, né? Mais fácil que pescar de bomba, né? Então vamos, pessoal, continuar a nossa dica. Agora vamos para a parte prática, que todo mundo quer ver. Como é feita essa ligação? Primeiro eu faço o seguinte. Eu pego, aqui eu tenho a entrada do sinal de áudio, aqui a saída do alto-falante, que vai para a caixa de som. Então eu peguei aqui uma amostragem do que sai desse amplificador, ele veio aqui e foi para a caixa de som. Já o outro fio, ele pega aqui um resistor que está por baixo da placa, que é soldado na base desse transistor aqui. Aí o pessoal me pergunta, eu tenho que ligar alguma coisa aqui na entrada desse? Não precisa ligar nada. Tanto é que eu coloquei até um X aqui para você não ligar nada. Simplesmente fazer essa ligação aqui é mais do que suficiente. Levando em consideração que esse amplificador está ligado com a fonte de 33 volts simétricos, eu vou ter aí uma tensão na saída do amplificador em torno mais ou menos de 18, 19 volts. E se eu for ligar ele em ponte, ele vai ter em torno de quase 40 volts. Vou mostrar para vocês aqui no osciloscópio. Então observe que eu vou medir aqui o canal 1, que é a cor meio azulada, não sei se que azul é isso, mas vocês vão verificar aqui então ó, vou medir a potência do amplificador, ok? Então ele tá ligado em ponte. Se for, vou voltar até o ponto. Então eu tenho aqui, ó, 38 volts, ponto 5. Um detalhe importante, gente, é que eu estou utilizando uma carga aqui de 8 ohms, ok? Então se eu pegar aquela tensão ali, elevar ao quadrado e dividir por 8, eu vou ter a potência dele em 1 kHz, ok, gente? Quando você baixa a frequência também do amplificador, você começa a exigir muito dos transistores de saída, e com isso a tensão às vezes reduz um pouco. Mas isso, como o amplificador é dinâmico, ele varia a frequência, varia a potência, isso não faz nenhuma diferença. Então, para efeito de cálculo, vamos adotar 1 kHz mesmo, que é o padrão, para fazer todas as medições do nosso amplificador. Então, vocês já viram aí que a potência chegou a quase 40 volts, que se eu tivesse um alto-falante de 4 ohms, ou seja, se eu tivesse mais transistores e uma fonte que suportasse mais, ele ia chegar aí aos 400 watts, ou seja, 4 vezes mais do que o amplificador sozinho iria produzir. Então, gente, essa parte que a gente chama de ligação em ponte, ela é muito adotada onde você precisa distância. Exemplo, você tem um amplificador que está ligado em um ponto que está a 50 metros da caixa, então a tensão mais alta, elevada, ela favorece a transmissão do sinal sem a perda, ok? Então, quanto mais você baixa a impedância, mais perda você tem do seu sistema de alto-falante. Então, o casamento de impedância é uma coisa primordial em qualquer tipo de ligação que você faça entre um amplificador e uma caixa de som. Lembrando que a ligação em ponte facilita muito, mas o que garante uma potência maior
é a fonte de alimentação, uma fonte de alimentação adequada e o número de transistores de saída que vão manusear essa corrente. Então o que acontece se você pegar um alto-falante aqui de menor impedância, pensando que você vai ter aquela potência toda, só que você baixou a impedância do seu alto-falante, o que você vai conseguir? Primeiro, se a fonte não tiver condições de drenar essa corrente, a tensão vai cair. Então com isso você vai ter perda, como está aqui no gráfico. Então o amplificador ele é preparado para trabalhar, no caso esse 8 ohms, ele vai dar os 50 watts RMS, certo? Vai dar os 20 volts na saída. Se eu pegar ele em 4, ele vai dar 100, conforme também o projeto. Então a fonte ele foi desenhado para poder trabalhar até 4 ohms, o mínimo que o amplificador pode suportar. Se eu for por acaso baixar a impedância desse amplificador, não estou analisando nem na parte de ponte, estou analisando um amplificador somente. Vamos supor que eu baixei a impedância para 2. O que vai acontecer aqui, ó? Ele vai dar queda de tensão, vai para 10 volts no máximo, porque seguindo a lei de ohms, né, a queda de tensão, a não ser que a fonte de alimentação seja capaz de drenar uma quantidade de corrente maior. Então eu vou ter, mantendo a mesma fonte preparada para 4 ohms, ligando o alto-falante de 2, o que vai acontecer? Minha tensão vai cair, eu vou aquecer os transistores de saídas, ok? Pode ocorrer a ruptura aí da pastilha de silício, e isso dá curto-circuito aí, o queimar fusível, queimar amplificador. Então, caso eu consiga funcionar ele nessa impedância, ele vai funcionar durante um tempo, mas ele não vai ultrapassar a potência de 50 watts, a mesma que está como se tivesse ligado em 8. Então, gente, isso aqui é uma coisa física. Então não dá pra gente inventar número, não dá pra você ficar aí falando coisas que não existem. Então é por isso que a gente tem que ter cuidado quando vai fazer as conversões do nosso amplificador, que para ele dar a potência que a gente espera com a impedância que a gente espera, a gente precisa fazer determinadas modificações nos circuitos, que vocês vão aprender no nosso curso, como fazer essas modificações, calcular o número de transistores para que a gente tenha realmente um amplificador bastante estável e funcional e que dure, ok? Então tem gente que faz muitas modificações aí em amplificadores, pensando que vai ter um resultado e você vai ter aquele desfecho do amplificador queimando. Então observem quem trabalha direito, no caso do nosso amigo Renato RMS, que faz as modificações. Ele é uma pessoa que tem bastante cuidado do que ele está fazendo, sabe o que está fazendo. Inclusive eu vejo os vídeos dele lá, acompanho, e realmente ele está dentro daquilo que a gente precisa para poder fazer as modificações para trabalhar em ponte, ok? Então é isso aí, pessoal, aquele abraço, muito obrigado pelas visualizações. Eu vou mostrar mais uma vez aqui um amplificador funcionando em ponte, ok? Vou dar uma pausazinha nesse vídeo para vocês observarem ele funcionando e a potência que ele vai dar. Funcionando somente um amplificador, eu não consigo colocar no mesmo osciloscópio a medição de um e com o outro, porque ele está em ponte, e em ponte eu não utilizo o GND, ou seja, eu estou mandando aqui nesse canal aqui o sinal do mais e menos um de cada amplificador. Então se eu quisesse ligar no nosso caso o amplificador, eu teria que pegar aqui um efeito de reversão, então vai estar o GND aí ligado, e eu não gosto muito de fazer isso com o osciloscópio, que corre o risco de eu queimar o canal do osciloscópio. Pronto, pessoal, estou com um vídeo aqui somente funcionando esse amplificador. Esse está desligado, a saída dele, ok? Estou com uma carga aqui de 4 ohms aqui agora. Vou mostrar para vocês a potência desse amplificador em 4 ohms, tá? Então tá aí 18.5 com essa tensão.
Observe aí que eu vou mostrar para vocês. Corrente de 2 amperes. Então eu tenho condições de fazer um teste aqui agora, utilizando a impedância menor. Vou fazer rapidamente, porque essa fonte entrega até 6 amperes. Vou fazer um teste justamente com 2 transistores. Eu não sei se vai aguentar, mas vamos fazer o teste agora, a ligação em ponte com a impedância menor, ok? Então, ao invés de eu ter 200 watts, eu vou ter 400 watts, ou seja, 4 vezes mais a potência de um amplificador. Pronto, pessoal, vamos lá. Setup montado, 2 amplificadores Classic 20 com nossa resistência aí, nossa carga de 4 ohms. Cada resistor aqui, gente, tem um R, tá? Para ligá-los todos em série, ok? Vamos lá. Não vou fazer um teste por muito tempo, porque esse amplificador ele vai aquecer além do projetado, porque ele só tem um par de transistor por canal, correto? Então, mostrando para vocês aqui, eu estou medindo também a forma de onda dele, né, na saída do osciloscópio. Esse aqui é o esquema, né, do setup, só que eu vou estar utilizando agora um alto-falante de 4 ohms, ou seja, vou ter que chegar a 400 watts. Então tá aí, vamos sentar o aço, tudo ligado, monitorando aqui a tensão na saída, sinal de 1 kHz, tá? Vamos lá, gente. Então tá aí, subindo o sinal. ...40 volts, 40.4 foi a potência que eu obtive em ponte. Vocês viram que deu 18.5 aproximadamente. Vou calcular aqui a nossa potência, né? Ficou, vamos supor que ficou 40 volts. Então 40 volts, 4 vezes 4, 16, dividido por 4, 400 watts. Então eu obtive mais do que 400 watts, porque deu 40.5. Então vocês viram que a ligação em ponte, se bem feita, é uma ligação que dá potência. Você vê que eu tenho um dos critérios é verificar as características do amplificador para depois pensar em modificar a impedância do alto-falante. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz um teste com 2 amplificadores que fornecem no máximo 100 watts cada um, ou seja, se eu ligasse ele estéreo teria uma potência aí de 200 watts RMS totais. Mas se eu ligasse ele em ponte, eu poderia, mexendo na impedância do alto-falante e preparando a minha fonte de alimentação para chegar a potência até de 400 watts RMS. Então, gente, isso aqui não é mágica, tá? Isso aqui é cálculo, é estudo, física. Então, eu não consigo dar uma potência maior do que aquela que meu transformador da minha fonte de alimentação consegue fornecer, ok? Então, gente, é por isso que nosso amigo Renato RMS faz as modificações, que são modificações bem feitas, porque ele se preocupa na quantidade de transistores que é utilizada no projeto e na fonte de alimentação, ok? Não adianta você somente aumentar a quantidade de transistores, não olhar dissipação térmica se os dissipadores do amplificador comportam aquela potência. Não adianta vocês fazerem a modificação se o seu transformador não suporta. Então tudo é feito à base de cálculo. Não adianta. Não tem mágica. Se você quiser um amplificador ligado em ponte, mantendo a impedância tradicional do amplificador, você vai ter que mexer na parte de fonte e na parte de transistores de dissipação. Então esse é o segredo da ligação em ponte que vocês viram. É uma forma fácil, bem rápida. Sai a saída de a saída de áudio de passando por um resistor que faz a queda de tensão,
a queda de a limitação de corrente, que vai para a base do transistor da entrada inversora do segundo amplificador. Então não tem segredo, não tem mistério, é isso aí. Quem gostou do vídeo, dá aquele like para ajudar o canal. Fique com Deus, muito obrigado por visualizar o canal da PWT Luiz Coelho. E aí, gente, a gente senta o aço aqui, tá? A imagem aí para não deixar dúvida. Até 42 volts já no ceifamento, tá? Ali já tá no ceifamento. 38, 40 volts aí, tranquilamente. Então, pessoal, é isso aí. Forte abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado aí pelas visualizações e até a próxima.